João capítulo 20, versículo 19 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 21. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Tudo que pedimos é o que o Senhor nos fale por intermédio da mesma, que possamos ser tocados, que possamos ser confrontados, que possamos ser encorajados pela Tua palavra nesta noite, nessa oportunidade. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um outro texto áureo dessa temática que nós vamos trabalhar hoje é Gálatas capítulo 5, versículo 13, que diz assim: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Irmãos, quando realmente nós entendemos a profundidade e a riqueza do Evangelho, naturalmente nós sentimos alegria, prazer e liberdade por causa de quem Jesus é e por causa daquilo que Ele fez por nós. Mas como esse versículo ensina, é possível usar até mesmo a nossa liberdade como pretexto para a carne. Nossos corações pecaminosos podem distorcer para fins egoístas os benefícios do Evangelho. Nós podemos ser beneficiados pelo Evangelho, e somos, e mesmo assim, fazermos desses benefícios pretexto, de uma maneira distorcida, fazermos desses benefícios pretextos para fins egoístas e não para o benefício e auxílio e serviço de outras pessoas. Não existe aspecto em que isso seja mais evidente do que em nossa tendência de fazer com que o Evangelho seja uma realidade apenas individualizada. Quando ouvimos palavras, por exemplo, transformação, renovação, crescimento, o que nós pensamos? Sobre o que nós pensamos? Então, irmãos, o Evangelho, ele opera simultaneamente em nós e por meio de nós. Em nosso interior, os desejos e as motivações vão sendo transformados à medida que nos arrependemos e cremos no Evangelho. Ao experimentarmos o amor de Cristo nos nossos corações, dessa forma nos sentimos compelidos a nos comprometer com as pessoas ao nosso redor, com o mesmo tipo de amor redentor com que um dia fomos amados. A graça de Deus, ela traz renovação a todo lugar, em nós e por meio de nós também. E uma das coisas que nós precisamos ter em mente é de que o Evangelho, quando ele nos alcança, ele sempre nos impulsiona para fora. O Evangelho, ele não é simplesmente um trabalhar de Deus para que vivamos uma realidade individual. Embora, quando nós ouvimos as palavras transformação, renovação, crescimento, nós sempre pensamos nessas palavras em termos individuais. Nós interpretamos benefícios principalmente como algo pessoal e interno, a minha transformação, o meu crescimento, a minha renovação, a renovação do meu coração por meio do Evangelho. Não é assim que a gente pensa? A gente pensa muito em categoria de individualidade. E o Evangelho, de fato, é pessoal, sim.
O evangelho é interno? Sim. O evangelho opera dentro do nosso coração? Sim. Mas também é muito mais do que isso. Porque ele opera para fora. Porque quando a graça de Deus opera sobre nós e em nós, ela também quer operar e fazer algo fora de nós, por meio de nós, através de nós. Então a renovação interna do coração e da nossa mente vai criar em nós um impulso que nos move para fora em amor e serviço aos outros. Observem os irmãos que a graça de Deus, ela é a força motriz da mudança. A graça de Deus, ela traz para a gente arrependimento, fé, que é algo que acontece dentro do nosso interior, dentro do nosso coração. Porém, ela quer operar também uma mudança assim externa, exterior, para fora, através do amor e através do serviço. Se os irmãos observarem um gráfico que eu apresentei para os irmãos aqui, esse gráfico, ele vai mostrar exatamente o que a graça de Deus é capaz de fazer nos nossos corações. Observem os irmãos que a graça de Deus, ela é exatamente essa força motriz que nos impele para fora. Preste atenção que tudo inicia onde? Na graça. A graça, ela é central. Se os irmãos observarem aqui as setinhas para onde sai a graça, olha, primeiro a atuação interna no nosso coração, ela nos faz enxergar o pecado, ela nos faz arrepender-se e exercer fé, está vendo? Depois ela nos faz experimentar alegria e satisfação em Deus. Para isso que a graça de Deus foi manifestada. A graça de Deus, ela opera nas nossas vidas, para que a gente possa enxergar quem Deus é, quem nós somos, para que a gente possa exercer arrependimento e fé, e também para que a gente se satisfaça e tenha alegria plenas em Deus, vida abundante em Deus, satisfação em Deus. Para isso nós fomos criados. Nós fomos criados para glorificar a Deus e para nos alegrar nele para sempre. Agora, a graça de Deus, ela também tem um outro aspecto, que é o aspecto externo, que é manifestado por meio do amor a Deus e o amor aos outros. O serviço a Deus e o serviço aos outros. Um serviço dentro do templo, um serviço para o reino de Deus dentro da comunidade e um serviço para fora da comunidade, para o reino de Deus também, porque o reino de Deus não se resume apenas à igreja, ao templo. Deus, então, ele nos abençoa com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus, como diz Efésios capítulo 2, por meio da graça de Deus que traz a plenitude de Cristo para nós, que traz a presença do Espírito Santo para nós, que nos traz esse sentimento de necessidade e carência de Cristo, essa concepção do nosso próprio pecado e carência, que nós reconhecemos por meio dessa graça que nós somos pecadores e que precisamos de Cristo, e por isso nos arrependemos e temos fé, e depois então nos alegramos quando vamos a Cristo, porque somente Cristo é aquele que satisfaz o nosso coração, como vimos na semana passada. E quando isso acontece dentro do nosso interior, não tem outra coisa que acontece senão nós queremos compartilhar isso com outras pessoas, nós servirmos dentro da igreja e para fora. E aí você observa o movimento da graça, nos fazendo enxergar a oportunidade de amar e servir a Deus, e uma oportunidade de amar e servir as pessoas. Quem é preenchido por esta graça, quem é preenchido pelo Evangelho, quem um dia enxergou o seu pecado, quem um dia enxergou a santidade de Deus, quem um dia se arrependeu e teve fé, quem um dia encontrou, experienciou alegria no Senhor, alegria que só Ele pode dar, paz que somente Ele pode dar, ele não consegue segurar esse tesouro. Eu cheguei a compartilhar com os irmãos aqui uma situação, e é o fato. Se você tivesse a oportunidade hoje de encontrar o remédio, a cura para o câncer, você ficaria com isso só para você?
Será que você ficaria com isso só para você, sabendo que esse problema, esse mal, essa doença tem atingido tantas pessoas? Agora, recentemente, nós ouvimos falar do Marcelo Rezende, que de uma maneira tão abrupta, tão terrível, sofreu com essa doença em pouco tempo e morreu. Nós temos aqui pessoas que perderam entes queridos por isso. Nós temos pessoas aqui passando por esse problema de saúde. Se nós encontrássemos um remédio para erradicar, acabar com o câncer, como é que o que a gente faria, gente? Mas nós temos um remédio muito mais eficaz, muito mais poderoso do que o remédio para o câncer. Nós temos um remédio que cura a alma. Nós temos um remédio que cura um problema muito maior do que o problema da enfermidade física, que é a enfermidade do coração. E nós fomos curados um dia por esse remédio. E por que é que nós estamos guardando conosco essa fórmula? Por que é que a gente guarda só com a gente mesmo, só buscando renovo, só buscando transformação, buscando crescimento? Isso não é ruim em si mesmo, não é um problema em si mesmo. No entanto, se pararmos somente aí, nós não estaremos cumprindo o propósito de Deus. Porque Deus quer trabalhar em nós, Ele quer fazer algo extraordinário na nossa vida, para que nós possamos ser bênçãos para outras pessoas, para que nós possamos edificar outras pessoas. O problema é que nós estamos parando no meio do caminho e não estamos alcançando a estatura de maturidade cristã. Eu não estou falando aqui de santidade plena e completa, que ninguém consegue, mas é possível a gente ter uma estatura de maturidade e capacitação do Espírito para servir ao Senhor, enquanto servimos as pessoas, para amarmos e servirmos a Deus, e amarmos e servirmos as pessoas, cumprirmos a nossa missão. Então percebam, meus irmãos, que é a graça que vai transformando a nossa interioridade. Internamente a graça de Deus se move e nos faz enxergar o nosso pecado, e a responder com arrependimento e fé, e a experimentar essa alegria, e depois então externamente a graça se move e nos faz enxergar a oportunidade que nós temos de compartilhar deste amor, de servir as pessoas em cada situação, para que elas também possam responder em arrependimento e fé, e a gente experimentar juntos com essas outras pessoas a alegria que vem de Deus. Em outras palavras, o Evangelho não é apenas a resposta para os pecados e lutas e os ídolos do nosso coração. É também a resposta para a minha incapacidade de me conectar com outras pessoas. Eu preciso entender que o Evangelho, ele não só trabalha no meu interior, para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu cresça, seja transformado, seja renovado, mas o Evangelho também é a resposta para a minha incapacidade de amar as pessoas, de compreendê-las e viver em missão para Deus. O Evangelho trabalha em mim, a graça de Deus trabalha em mim, para que eu possa servir. E eu tenho que procurar entender a cultura das pessoas, de viver em missão para Deus. Se o Evangelho está me renovando por dentro, ele também está me impulsionando para fora. Domingo passado, eu deixei o Rogério pregando aqui, fui pregar numa igreja vizinha aqui do lado, irmãos, isso é coisa inédita. Dirigi o culto, fui pregar na igreja aqui do lado, dei 2 passos, cheguei na igreja. O pastor meio que desconfiado, não sabia quem eu era, tudo bem, mas eu me coloquei à disposição para servir os meus irmãos, aqui do lado. E sabe o que eu falei para eles lá? Quando Deus nos enche, quando Deus nos transforma, quando Deus nos anima por meio do culto, da celebração, quando Deus nos alcança com o seu poder e a sua virtude, por meio do Espírito, Ele nos leva para fora.
Exatamente o que eu estou falando aqui. Exatamente o que eu estou falando aqui, eu falei ali. Eu usei o texto do dia de Pentecostes, que é um exemplo clássico, de que o povo estava reunido no mesmo lugar, 120 pessoas. De repente, veio sobre eles a promessa de Deus, a promessa do Espírito, a promessa do Consolador, a promessa da virtude que viria do alto, e desceu sobre eles a virtude do Espírito. E eles começaram a falar noutras línguas, mas as outras línguas não eram línguas simplesmente para que eles pudessem ficar ali, enclausurados, reclusos, segmentados, sentindo o poder de Deus e parados ali no mesmo lugar, estagnados. Não, irmãos. As línguas que eles falaram eram idiomas das pessoas que estavam numa grande festa, a festa do Pentecostes, naquele momento de então. E eles saíram impulsionados, impelidos pelo Espírito, para proclamar as grandezas de Deus às pessoas que estavam ali, e eles entenderam na sua própria língua o Evangelho. Porque é exatamente assim que Deus faz. Foi um fenômeno, foi uma maravilha missiológica que Deus operou através do Espírito Santo naquele momento, e é exatamente isso que Ele quer fazer em cada situação. Nós estamos sendo aqui treinados, abastecidos, alimentados, capacitados pelo Senhor por meio da sua palavra, por meio do seu Evangelho, mas o que Ele quer que a gente faça é que a gente saia daqui e a gente possa, no nosso dia a dia, proclamar as virtudes do alto, as grandezas de Deus, aquilo que Cristo tem feito no nosso coração para outras pessoas, para que também outras pessoas sejam curadas como nós fomos curados. Ele tem de fazer isso uma vez que Ele é as boas novas do reino. E o reino de Deus não é particularmente individualizado. O reino de Deus não é o reino de um gueto. As boas novas não é a boa notícia de um grupo de pessoas, de um segmento. Não. Não, irmãos. Jesus nos ensina a orar. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando oramos, pedindo a vinda do reino de Deus para a terra, estamos pedindo tanto que Jesus, reine no nosso coração, pessoalmente, mas também que Ele faça a sua vontade em todos os lugares, assim como é feita a sua vontade nos céus, e Ele fará isso através da sua igreja, do seu povo. Eu não ganho nada para isso, não vou fazer um jabá. Eu estou lendo esse livro agora e preparando uma série de mensagens para a gente trabalhar. Essa série de mensagens terá como título A Missão do Povo de Deus. A próxima série vai ser essa. E eu penso ser de extrema importância a gente entender quem a gente é, enquanto povo de Deus, a mensagem que a gente tem, qual a missão que o Senhor confere a cada um de nós. Porque a missão, na verdade, é dele. E Ele nos dá o privilégio de participar dela. Então, amados, eu tenho que dizer aos irmãos que o Evangelho, ele nos conclama, ele nos leva à missão. Agora, quando a gente fala de missão, é importante a gente pensar no seguinte, que a missão, ela não é algo que deve ser visto como dever, como lei, porque isso é legalismo. É importante a gente perceber isso, porque não é por força da lei, não é por força da obrigação, não é por força do constrangimento, do dever, mas é por aquilo que você realmente percebeu da graça de Deus. Irmãos, o que a gente precisa perceber é que o que nos motiva não é a lei. O que motiva a igreja, ou deveria motivar a igreja, é o Evangelho. Não é algo do tipo que nos mostra assim, o que a gente tem que fazer, que não muda nada no nosso coração, algo que é forçado, algo que é constrangedor. Não, irmãos, não. Tem duas maneiras de a gente lidar com a questão da missão.
A primeira é pensando nela como a lei, que não é a maneira correta de se pensar a missão. A segunda forma de pensar a missão é pensar a missão como licenciosidade. Então, quando você pensa como lei, aquilo se torna um fardo. Você nunca faz com alegria. Você nunca faz motivado. Porque é um fardo para você, é uma lei, é um peso, é um dever, é uma obrigação. Você faz por constrangimento, você faz porque o pastor falou, você faz porque, eu vou fazer para que eu não fique ouvindo mais, e que eu não quero me comparar também a ninguém, eu vou fazer porque, assim, já que ninguém faz, eu vou fazer. É algo que não te traz alegria. Se fosse permitido a você não fazer, você não faria. Porque você leva isso como lei. A religiosidade toma o seu coração, mas também tem uma outra forma de você ver a missão, é a questão de ignorar a missão. Assim, eu não sou obrigado a fazer nada, então assim, eu vou ignorar. Que façam os pastores, que façam os obreiros ordenados, que façam aqueles que foram vocacionados especificamente para isso. Eu não fui chamado para isso, eu não tenho que me envolver, porque eu quero ir para a igreja e apenas sentar lá e me deliciar, me deleitar naquilo que eu ouço, naquilo que acontece ali. Na verdade, eu não vou ali nem para participar do culto, eu vou ali para assistir ao culto, para ver o que está acontecendo, o movimento. E se for algo que me agrada, eu me envolvo, se não for, eu não me envolvo. É a licenciosidade, quando nos faz ignorar a questão da missão. E você sabia que ignorar a missão é pecado? E você sabia que ver a missão como uma obrigação também é pecado? Então qual é a outra via? Qual é a outra possibilidade? Se eu não posso ver, enxergar, encarar a missão como uma obrigação, que nada no Evangelho é uma obrigação, gente. Nada no reino de Deus, a partir daquilo que Cristo fez na cruz, tem que ser vista como obrigação, um dever, uma lei, um jugo, um fardo, um peso. Ai, que coisa, eu tenho que fazer. Nada no Evangelho tem que ser visto assim. Eu vou para a oração, que coisa, tem que orar. Eu vou para o culto de terça, que coisa. A semana inteira já, sabe, cansativa, tem que ir para o culto, que coisa. Não, eu vou para a praia, eu vou para o shopping, eu vou fazer minhas coisas. Nunca a gente tem tempo, porque a gente vê com um fardo. Horário, que coisa. Muito culto durante a semana, irmãos. Nós temos um culto na terça-feira e um culto no domingo, e pequenos grupos nas sextas, e olhe lá, às vezes nem acontece. E tem gente reclamando, porque vem tudo isso como um fardo. Pastor, não tem como diminuir não, colocar um culto só na semana, assim, mais ou menos de umas meia hora de louvor, 10 minutos de palavra. O povo está cansado, pastor. Irmãos, não entenderam pelo Evangelho o que significa isso. Não entenderam. Ou vêm como fardo, fazem, mas vêm como fardo, aí fica o tempo todo reclamando, resmungando do que faz, porque é um fardo, é um peso, ou então simplesmente abandona. As duas polarizações estão erradas. As duas estão erradas. Por quê? Porque há algo diferente que nos move, que nos motiva. O que é esse algo diferente? É o Evangelho da graça. Porque o Evangelho da graça de Deus é o combustível que nos move para a missão. É o motivador. Não precisa a palavra do pastor motivacional, não precisa a palavra de autoajuda. É o Evangelho. Quando a gente olha para a cruz, para aquilo que Cristo fez por nós, aquilo é suficientemente capaz de nos empoderar, de nos trazer combustível para a gente continuar. Porque nada do que nós fazemos pode ser comparado àquilo que Ele fez por nós na cruz. E tudo que a gente faz por amor e gratidão àquilo que Ele fez por nós. E esse Evangelho da graça é o combustível para a nossa missão. De modo que a missão é um transbordar natural da operação do Evangelho dentro de nós. Quando nós somos trabalhados, renovados, transformados,
quando estamos crescendo, capacitados, amadurecidos pelo Evangelho, nós cumprimos a missão, porque a missão é um transbordar natural de um coração recheado, preenchido, transbordante do Evangelho. Deus faz algo dentro de nós, irmãos, dentro de nós, e é isso que me constrange, é isso que me motiva, é isso que me faz estar aqui, porque se não fosse isso eu já tinha abandonado. Eu não posso, porque há dentro de mim um fogo que queima dentro do meu coração, é o fogo do Evangelho, é o Espírito Santo que me constrange, dizendo: você é filho de Deus por causa de um grande preço que Cristo pagou na cruz por você, então se entregue, filho. Se entregue e honre ao teu Pai, honre ao teu Jesus, honre ao teu Salvador, honre ao teu Redentor e faça o que você precisar fazer para que outras pessoas alcancem essa redenção, porque você não tem outra coisa a fazer senão esta. Que me constrange a estar aqui. É isto. É este amor maravilhoso de Deus, é essa graça que me alcançou. Agora, quando a gente fica com pouco combustível, o nosso amor e o nosso serviço aos outros ficam estagnados. Quando a gente perde esse combustível, que é o combustível do Evangelho, quando a gente perde a perspectiva da cruz, quando a gente está tão atarefado, tão, sabe, inebriado com as coisas que a gente está fazendo, tão perdido com o ativismo, a gente perde a motivação, a gente se frustra fácil. Fácil. Tudo para a gente é motivo de negativas, de escusas. Então não cumpra a missão como se fosse uma obediência mecânica e irracional e sem alegria, porque essa obediência mecânica e irracional, legalista, não glorifica Jesus, não honra Jesus. Agora, abandonar a missão também não é algo que Deus simplesmente aceita, e Ele permite, mas não é o que Ele quer. Não é. A gente está o tempo todo diante desses dois dilemas. Legalismo, obedecer mesmo que a gente não sinta desejo, e licenciosidade, não obedecer em nada. Se trancafiar, ser insubordinado, ser insubmisso, ser totalmente desviado daquilo que a palavra de Deus nos chamou para ser. Está ali na igreja, está servindo. Eu não estou dizendo nem que não vai ser salvo, estou falando desviado da missão. Porque não entendeu que de fato o Evangelho nos traz. Então a resposta para o nosso dilema é exatamente o Evangelho. Quando a graça de Deus começa a renovar o nosso coração, a gente enxerga a raiz do nosso próprio problema, que é o egoísmo e a falta de amor. Quando a gente é impactado pela palavra de Deus, a gente percebe que o que está faltando em nós não é recurso, não é tempo. O que está faltando em nós é exatamente o mesmo amor que Jesus tinha pelas pessoas. E o mesmo amor que Jesus nos amou, a gente não consegue doar para as pessoas. Então, o Evangelho faz com que a missão deixe de ser um fardo para se tornar uma alegria. E à medida que o Evangelho renova o coração, ele renova o desejo de servir. Eu queria falar com os irmãos, então, já que a nossa temática é de que o Evangelho, ele nos leva para fora, então a missão é o Evangelho que nos conduz para fora. É o Evangelho nos levando a viver uma vida no mundo exterior, não somente reclusa, interna. Eu queria falar com os irmãos, em poucas palavras, sobre a síndrome da igreja de porta trancada. Porque esse texto,
ele vai mostrar para a gente que existe um grupo de pessoas que, a exemplo de um personagem da literatura infantil chamado Peter Pan. Já ouviram falar do Peter Pan? Quem já ouviu falar do Peter Pan? O menino que se recusava a crescer. Peter Pan era um menino que se recusava a crescer, porque ele queria viver no mundo encantado, na terra encantada do nunca. Já ouviram falar? Então, em 1983, o psicólogo Dan Keeley publicou um livro sobre a existência da síndrome do Peter Pan. O termo foi utilizado para descrever homens adultos que apresentavam comportamento infantil, imaturo, narcisista. A síndrome do Peter Pan, ela encaixa-se em pessoas que se recusam a crescer e a assumir responsabilidades de adultos. Síndrome do Peter Pan. É a falta de maturidade. Pessoa que não cresce. E há no mundo eclesiástico uma síndrome semelhante à síndrome de Peter Pan, que eu chamaria, e alguns teólogos, alguns pastores chamariam de síndrome da porta trancada. Síndrome da porta trancada. Igrejas adultas que apresentam um comportamento imaturo e que se recusam a crescer. Homens e mulheres que se dizem servos de Deus, que apresentam um comportamento de imaturidade e que se recusam a crescer. O maior desafio da igreja, o maior desafio dos líderes, o maior desafio do pastor, eu tenho falado isso, vou falar isso reiteradamente nessa igreja, enquanto Deus permitir. O maior desafio que a gente tem é encontrar pessoas maduras no seio da comunidade. Porque as pessoas não querem crescer, elas se recusam a crescer, elas estão o tempo todo sendo vitimadas ou sofrendo dessa patologia conhecida como síndrome do Peter Pan ou da porta trancada, que é a versão evangélica da síndrome do Peter Pan. A característica principal do comportamento destas igrejas, destas pessoas, é a omissão delas na questão do serviço ao Senhor e do amor às pessoas. A omissão, que é o contrário de missão. No ano de 2015 eu preguei uma mensagem aqui, inclusive está no YouTube, se vocês quiserem ver depois. Eu preguei uma mensagem e falei sobre esse assunto aqui. Eu estou repetindo. Eu falei sobre missão ou omissão. Preguei na concentração missionária, onde nós recebemos aqui 40 e poucas pessoas da igreja do Rio de Janeiro, e a gente fez uma concentração missionária na região. Eu falei exatamente sobre esse assunto. Então, a característica principal do comportamento dessas pessoas é a omissão missionária. Ou a recusa de sair das quatro paredes para evangelizar e plantar novas igrejas, para alcançar pessoas. Elas ficam o tempo todo sendo alvos da evangelização da gente. Não que a gente tenha que deixar de ser evangelizado, porque o evangelho é para todo mundo. O evangelho é para crente também. Por isso que a gente está falando uma série aqui sobre o evangelho. Do princípio ao fim da caminhada cristã, a gente precisa do evangelho. Obviamente. Mas a gente não tem compartilhado do evangelho. A gente só tem bebido do evangelho, comido do evangelho, mas não tem compartilhado. Por quê? Por que será? Porque vivemos e sofremos a síndrome do Peter Pan. Sofremos e vivemos a síndrome da porta trancada. A gente nunca gera filho. A gente fica estéril. A gente só pensa em si mesmos, em nós mesmos. E vivem o narcisismo espiritual doentio. Igrejas que parecem viver no mundo encantado da terra, não do nunca, como Peter Pan, mas da terra da indiferença. E a narrativa bíblica de João, capítulo 20, versículo 19, 21 e também no 25, mas a gente não leu o 25, oferece-nos alguns detalhes sobre a síndrome da porta trancada.
pare para observar comigo rapidamente, irmãos, a gente tem alguns minutos ainda. Observe que a casa onde os discípulos estavam reunidos tinha as portas trancadas. Não é assim que o texto diz, no versículo 19? Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas. E certamente as portas estavam trancadas por dentro, revelando que a iniciativa de se fechar foi dos próprios discípulos. Eles não foram trancados naquela casa por alguém que os trancou ali. Eles que se trancaram. O motivo das portas estarem trancadas, segundo o texto, era o que, gente? Era o medo. O medo das autoridades judaicas que estavam procurando os discípulos, estavam procurando os cristãos. Podemos concluir também que a função das portas trancadas, no entanto, tanto neste versículo quanto em outros versículos, poderia ser para acentuar a natureza milagrosa do aparecimento de Jesus. Por quê? Porque, vejam os irmãos, se as portas estivessem abertas, Jesus passando pelas portas, não teria muito alvoroço. Mas as portas estando trancadas e Jesus atravessando portas e paredes para estar com seus discípulos, já manifesta algo extraordinário, milagroso. Então a natureza do corpo ressuscitado de Jesus era tangível, mas também poderia atravessar porta e parede. Eu entendo também que é possível interpretar as portas fechadas como uma figura que descreve a condição espiritual daqueles irmãos que viviam uma crise espiritual causada pelo trauma da crucificação, causada pela morte de Jesus, e estavam decididos a não cumprir a grande comissão, porque depois que Jesus morre, os discípulos devem ter dito assim: acabou tudo, vamos voltar para o nosso trabalho. Eu ouvi até uma expressão hoje que eu fiquei assim um pouco, até meio que, eu vou repetir aqui, mas não é minha. Tipo assim, vamos voltar a cheirar peixe, porque vamos voltar a feder peixe, porque Jesus morreu. Jesus chamou pescadores, né? Para fazer deles pescadores de vidas, pescadores de homens, pescadores de almas. Aí de repente Jesus morre crucificado, vamos largar então essa missão aí, vamos voltar a feder peixe. Mais ou menos isso. Eles perderam o foco. Eles perderam o foco missionário e experimentaram uma crise de identidade. Eles estavam fechados para a evangelização do mundo. Eles estavam fechados para a plantação de igrejas. Eles estavam fechados para a multiplicação. Eles estavam fechados para o discipulado. Eles estavam fechados para o cumprimento da grande comissão. Eles eram imaturos. Eles não haviam crescido. Eles não haviam entendido o poder do Evangelho, o poder da graça de Deus. Eles estavam trancados. E, infelizmente, há muitas igrejas, há muitas pessoas que sofrem da mesma patologia, perderam a identidade, não sabem qual é a sua missão mais, não sabem por que serve a Deus, não sabem por que estão na igreja, não sabem por que um dia foram batizados, não sabem o que é o Evangelho. Perderam a identidade, não sabem qual é a sua missão. São pessoas e comunidades voltadas para si mesmo, que realizam apenas um ministério de manutenção, demonstrando nitidamente uma crise, um problema. No contexto do Novo Testamento, um dos significados para a porta aberta é a oportunidade de trabalho para pregar o Evangelho ao mundo. 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta me foi aberta, porta grande e promissora, e há muitos adversários, disse Paulo. Em 2 Coríntios 2,12, quando cheguei a Trode para pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor. Colossenses 4, 3 e 4, Paulo continua dizendo assim: ao mesmo tempo orando por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que revele como devo.
Na carta que Jesus escreveu à igreja em Filadélfia, ele declara, escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, e é o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, 7 e 8. Jesus deu à igreja de Filadélfia uma grande oportunidade de trabalho para a pregação do evangelho, o avanço do reino de Deus, e ele garante à sua igreja, em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer circunstância, que a porta não se fecharia e que os irmãos receberiam a força divina necessária para realizar a tarefa. Irmãos, se tem uma coisa que Jesus tem prazer em fazer, é abrir portas para a pregação do evangelho. E ele sempre está fazendo isso. Eu digo aos irmãos que Deus sempre abre a porta e tem sempre pessoas sendo salvas. A questão é, quem é que está fazendo essa obra? Eu? Você? Porque os únicos que podem ser substituídos, eu sempre falo isso, somos nós, eu e você. Deus está sempre fazendo e pessoas estão sempre sendo alcançadas. Agora, que privilégio, que alegria poder participar dessa obra, que alegria poder participar dessa missão. Em síntese, uma igreja que não aproveita as oportunidades que Jesus lhe dá para a pregação do evangelho, sofre da síndrome da porta fechada. Esta igreja está doente, precisa ser revitalizada. Ela abandonou a missão principal da igreja, que é a proclamação da graça de Deus. A verdadeira igreja de Jesus deve sempre estar com as suas portas abertas para os de fora. E não somente isso, ela precisa estar com as suas portas abertas para que ela mesma saia por esta porta e alcance pessoas lá fora. Porque a igreja também não é um lugar de quatro paredes. A igreja são pessoas que são alcançadas por Jesus para cumprimento da sua missão. O templo não pode ser o centro de tudo, ainda que seja importante. Então, a verdadeira igreja, ela está sempre realizando a sua missão. Era o domingo da ressurreição, Jesus havia ressuscitado conforme tinha dito e profetizado e prometido, e a sua igreja estava com a porta trancada. Uma semana depois que isso aconteceu, as portas continuavam fechadas. 7 dos 11 discípulos de Jesus estavam dispostos a abandonar o apostolado e a voltar à antiga profissão de pescadores. E a igreja nascente vivia uma grande crise de identidade e vocação. Mas por que os discípulos estavam com a porta trancada? O texto diz que eles estavam com medo. O texto também diz que eles estavam com as portas trancadas porque eles não estavam em comunhão com o Cristo ressurreto. E se vocês observarem aqui, a maneira como Jesus faz, é exatamente isso. Ele diz: paz, paz seja convosco. O que Jesus estava falando? Fica tranquilo, fique em paz, estou aqui. E repete a segunda vez, o texto vai dizer no versículo que a gente leu aqui, a segunda vez, versículo 21, pela segunda vez ele disse: paz seja convosco. Paz, paz. E na segunda vez ele inclui a expressão, a frase: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então a presença do Cristo ressurreto lança fora todo o medo, toda a incredulidade, toda a crise de identidade, toda a crise de liderança, toda a crise vocacional.
tudo que atrapalha a missão, são jogados por terra pela presença do Cristo ressurreto. E o Cristo ressurreto manifesta sua presença entre nós através da pessoa do Espírito. Ele disse: eu enviarei um outro Consolador, e este Espírito vai estar com vocês até a consumação dos séculos, disse Jesus. Ele vai estar com vocês, e a presença do Espírito entre nós, na nossa vida, em nosso meio, deve trazer para nós paz. Paz que lança fora o medo, paz que lança fora a incredulidade, paz que lança fora toda a crise, paz que lança fora a crise de identidade, crise de vocação, paz que lança fora tudo que atrapalha a nossa missão. E aí então a gente se apropria daquilo que Ele nos dá, enquanto remédio que cura essa síndrome. Porque o remédio que Ele dá é a paz, é a graça, é a paz, é a alegria no Espírito. E isso inclui também a nossa missão, nosso movimento. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer o Evangelho cada vez mais. Nós precisamos priorizar, como Ele priorizou a missão. Eu queria concluir fazendo exatamente a apropriação do texto que Jesus usa para falar aos seus discípulos quando Ele estava evangelizando a mulher samaritana. Concluo aqui. Ele aproveitou a oportunidade que Ele teve para poder pregar o Evangelho. A gente já ouviu falar isso aqui em outras mensagens. Ele aproveitou o momento porque Ele vê a missão, a maneira como Jesus enxerga a missão é como obra que exige prioridade, como desafio de cada oportunidade, como investimento para a eternidade. E aí então, Ele aproveita aquele momento e prega para a mulher, enquanto os discípulos estavam comprando comida na cidade, voltam com comida, e Ele estava com sede, estava com fome, os discípulos também estavam com fome, com sede, e quando eles chegam com a comida, Jesus está pregando, a mulher, eles ficam meio admirados com o que está acontecendo, e Jesus não está nem aí, quebra preconceitos, porque Ele entende a cultura, entende o outro, Ele ama o outro, Ele enxerga o outro, Ele se importa com o outro, e vê como algo importante, necessário, a pregação e a missão. E Ele fala então para os seus discípulos, quando eles lhe oferecem: Rabi, come uma comidinha. Ele diz assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Por um acaso, o texto, abre o parênteses, por um acaso alguém trouxe para ele comida, alguma coisa assim. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era exatamente isso. Paz sejam convosco. Paz sejam com vocês. Eu não disse que eu ia ressuscitar, estou aqui, isso não tinha que ser surpresa para vocês. Por que vocês estão pensando em abandonar tudo? Por que vocês estão pensando em fugir da missão? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão amedrontados? Por que vocês estão em crise de identidade, de vocação? Por que vocês estão assim? Por que vocês não creem em mim? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vocês vão agora. Porque assim como o Pai me enviou, envia vocês. Abra essas portas agora. Abra a porta. Pare de ficar com a porta fechada. Abra a porta. Oportunidade de você ser uma pessoa renovada no seu interior, madura no seu interior, transformada no seu interior, crescente. Mas também a oportunidade de ser uma pessoa que é usada por Deus, é um instrumento de Deus, é um discípulo maduro e capacitado para toda boa obra, para o serviço do Evangelho, para o progresso. Os irmãos não têm noção como que é importante a gente participar de conferências. O pastor precisa, irmãos. O pastor precisa, senão ele vai morrer. Se ele não ouvir outra pessoa, ele morre. Se ele não ouvir pregações, não ouvir boas pregações, bons obreiros, pessoas que já experimentaram o que ele está experimentando agora, e não ser confortado pela experiência do outro, e pela palavra de Deus que te traz ânimo, traz o Evangelho que te anima, que te motiva a continuar, o pastor não consegue se sustentar no ministério.
E eu recentemente ouvi isso, exatamente o que eu estou falando para os irmãos, é claro que não nessas palavras, porque está revestido de quem eu sou. A palavra do Evangelho é revestida de quem eu sou. Pode ser que o martelo seja de outro, a picareta seja do outro, mas eu que estou dando a martelada e a marretada. Mas não é, né? Eu preparei, eu pensei, eu refleti. E quem é o original, né? Mas eu ouvi exatamente isso de um americano, dizendo assim, que nós precisamos hoje fazer com que nos nossos púlpitos seja oportunidade de treinamento e de pregação, proclamação, a fim de que as pessoas sejam mais maduras e capacitadas para o Evangelho. E eu ouvi também o seguinte, olha, não sonhe demasiadamente, pensando que toda a igreja vai estar contigo. Não vai estar. Todo o ministério vai estar com você. Não vai estar. Não vai estar. Se você tiver com 10% ao seu lado, já glorifique a Deus. E outra, se você alcançar 30%, 40%, já é o máximo, já é o topo. 30% da igreja, 40% da igreja é o topo que você pode alcançar, é o topo. Eu não conheço, ele falou assim, toda a minha experiência de pastorado, em tudo aquilo que eu já ouvi e li, eu não conheço nenhuma igreja que alcançou mais de 30%, 40% de gente, de fato, na mesma visão, na mesma vibe, na mesma intenção, na mesma missão, com o mesmo propósito. Eu não vi nenhuma igreja que ultrapasse a isso. E o que a gente encontra hoje de igreja é a igreja com 10%, lutando, sofrendo, suando, transpirando para alcançar mais 20%, mais 30%. Porque vai ter sempre na igreja gente que está mais ou menos, gente que está lá embaixo. Sempre vai ter na igreja. Gente que só consumista. Mas eu queria desafiar você que aqui está, porque sinceramente, irmãos, eu percebo, imerso, se é que eu posso medir e perceber o crescimento da igreja no número de pessoas que participam na terça-feira na escola dominical no domingo. Não é no culto de domingo à noite, não. O crescimento da igreja está aqui. Aqui na terça-feira e no domingo de manhã. Os pequenos grupos. Domingo à noite, não meço o crescimento da igreja ali. E eu desafio você a viver uma vida de maturidade, a se entregar a Deus por causa do Evangelho de Jesus. A você deixar de dar trabalho para trabalhar para o Senhor. A você parar de ser aquele bebê espiritual que só espera a comidinha chegar na sua boca para que você possa alimentar outras pessoas. Através do Evangelho. Para que o pastor não precise pedir a você nada, falar com você, encorajar você. Não, você mesmo se desperte para o reino de Deus, para a obra de Deus, para serviço ao Senhor. Porque você entendeu que o que Jesus Cristo fez por você, que aquilo que Ele fez por você, te constrange a servir outras pessoas. E você se engaja. Você não precisa ser chamado, vocacionado, orado na frente, nada disso. Você trabalha, você serve, você compartilha, você se multiplica. Multiplica o Evangelho, compartilha da palavra de Deus. É isso que Deus nos chama a fazer e ser. E eu vou dizer para os irmãos, como eu tenho falado para os seminaristas que dou aula, tanto às quintas como às segundas-feiras, trabalhando temas completamente diferentes, porque eu estou trabalhando sobre o Espírito Santo nas segundas-feiras e discipulado nas quintas-feiras. E as duas coisas estão concordando, convergindo para uma só. O fato é de que o Espírito Santo tem prazer em usar pessoas que se dispõem para serem usadas. Se você se colocar à disposição de Deus, você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida. Primeiro, Ele vai trazer benefícios para você, vai abençoar você, vai trabalhar em você, vai renovar você, vai transformar sua cosmovisão, sua maneira de pensar, sua maneira de ser, para depois você ser usada por Ele para abençoar outras pessoas. E Ele tem prazer em fazer isso. Se disponha. Se disponha. Você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Abra as portas hoje. Não permaneça com as portas trancadas.
eu não sei falar, eu tenho medo. Eu não sei... Não, abra as portas. Jesus está dizendo para você, paz seja com você. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, e todos nós somos enviados, todos somos sacerdotes. Não é privilégio de um grupo de pessoas. Todos aqui são chamados por Deus ao cumprimento da grande comissão. Faça a sua parte. Seja um crente maduro, capacitado pelo Espírito. Glorifique a Deus e honre a Deus, não porque o pastor falou, não porque é um peso, não porque é algo que constrangeu você, eu vou ter que fazer, como que eu... que chato. Não. Mas porque você entendeu que o Evangelho é o combustível que você precisa e que você hoje foi abastecido. Esse culto hoje aqui, esse estudo bíblico hoje aqui foi, sabe o que para você? Um pit stop de abastecimento espiritual. Você abriu o tanque, o Espírito colocou combustível em você, e você então agora vai caminhar, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado, realizando o seu ministério, fazendo como Jesus. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.